Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que diz em Colossenses 3, do versículo 5 ao 10. Por que esses versículos são importantes? Porque eles nos diz coisas que vão nos tirar do mundo do pecado. Então Deus, ele ama a todos, independente se você é pecador ou não, ele nos ama. A questão é que, será que Deus nos aprova do jeito que nós estamos? Então, Deus tem falado muito comigo a respeito de como eu devo me limpar para que Ele fique feliz e se agrade de quem eu sou. Então, no versículo 5 diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, aqui, mortificai o teu corpo todo, né? E o que seria esse mortificai? É você não que os seus desejos carnais, né, eles morram em você. Mortificar é matar, morrer, né. Morrer por quê? Mas aí eu estou aqui no mundo, tem tantas coisas que são ofertadas para minha vida, oferecidas, né, e como é que eu vou fazer para me mortificar, sendo que eu preciso continuar vivendo aqui nesta terra? Aí é que tá, é o processo de santificação, né. Então aqui diz assim: Deus é tão claro aqui nesse texto que ele nos diz como é que eu posso mortificar os meus desejos, a minha carne, né? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. O que é essa fornicação? É o sexo antes do casamento. Isso é a fornicação e Deus não aprova. A impureza já está relacionada a isso também, né. A afeição desordenada é o apaixonado. Como assim apaixonado? É aquele que deseja, ama enlouquecidamente alguém, porque Deus ele não quer dividir glória com ninguém. Então, quando você é apaixonado por alguém, você está colocando aquela pessoa acima de Deus. Então, isso também é um pecado. A vil concupiscência e a avareza. Então, quando você ama o dinheiro, quando você é uma pessoa que engana, né? Então, essas coisas são idolatria para Deus. E aqui ele diz assim no versículo 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha só, quando o texto se preocupa em dizer que sobre isso vem a ira, que seria essa ira? Como é que manifesta a ira de Deus em nós? Quando Deus libera no mundo espiritual por meio de algo que foi apresentado no tribunal celestial. Esse tribunal eu vi no mundo espiritual, Deus me mostrou, que foi quando eu estava vivendo o processo de libertação, Deus me mostrou esse tribunal. Então ali os demônios, eles reivindicam o acesso às nossas vidas. E pasmem, se você tiver em pecado, eles vão por direito atuar na sua vida, olha isso. Então, se você fizer esses pecados que estão citados aqui na Bíblia, você vai dar por direito lugar ao diabo na tua vida. E ali o mundo espiritual vai liberar por ordem de Deus, assim, porque o nosso juiz é Deus. Então Deus vai autorizar os demônios a atuarem, entidades a atuarem na sua vida. Por quê? Porque você está longe do que ele deseja. Então, o mundo espiritual, ele é legal, tem leis, né? Então, aí os demônios vão atuar na sua vida e Deus vai estar vendo tudo e sabendo de tudo. Por quê? Porque você está dando lugar ao diabo, né? E Deus, nessa situação, Deus estará cheio de ira. Por quê? Porque ele não quer filhos desobedientes. Olha que grave, gente.
Muito grave isso, né? Então, nós estamos aqui nessa terra com uma missão e uma delas é resistir ao diabo. E ele vai tentar você de todas as formas, então você precisa resistir. E aqui o texto continua: nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Então aqui está dizendo assim, já está falando para alguém que já se limpou, né, do pecado. Aí está dizendo aqui que está falando com alguém que um dia, outrora, andara nesses caminhos e agora não está mais, não está mais. No versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, aqui também mais uma coisa que está sendo citada aqui, o que Deus não gosta, o que Deus se ira contra nós, é quando você é aquela pessoa colérica, que é nervosa, nervoso, quer bater em todo mundo, quer gritar, ou quer falar as verdades na cara. Deus não se agrada disso, ele tem ira desses pecados. Da malícia, sabe? Quando uma mulher olha para um homem, já olha já desejando, imaginando coisas, né, ou em todos os sentidos de malícia que você possa imaginar. Ou o contrário, o homem olha para a mulher olha para o homem, já com desejos, né, malícia, da maledicência, né. Aqui inclui muitas coisas, o que seria esse maledicências, né? Das palavras torpes da vossa boca, os xingamentos, você proferir palavras negativas, falar mal do outro, fofocar, tantas coisas, né? E outra coisa, gente, muito importante, é não mintais uns aos outros, olha só, não mentir. Então, outro dia eu estava num grupo de oração e ali eles colocaram uma venda, era um quebra-gelo, colocaram vendas nos meus olhos e eu conseguia ver os meus pés, então não estava bem colocadas as vendas. E aí, quando me perguntaram se eu via, e eu falei: olha, realmente eu estava vendo. Aí eu falei a verdade, porque eu me lembrei exatamente disso, né? Que a mentira, desde as maiores mentiras ou as menores mentiras, Deus está te ouvindo, está te vendo. E aí eu me preocupei naquele momento, aquilo ali me deu um temor assim de Deus mesmo. Eu falei: "Mas se eu mentir, falar que eu não vi, né, isso vai ser muito feio. Eles não vão descobrir, mas Deus, ele vai me reprovar, né?" E eu achei assim, até fiquei surpresa, que foi um teste para mim, para saber o quanto eu estou disposta a agradar a Deus, né. E graças a Deus eu falei a verdade, eles riram: "Ó, ela não mentiu", né. E aqui no versículo 10: "E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou." Então, Deus quer de nós a nossa perfeição. "Ah, mas se eu não conseguir?" Gente, Deus é misericordioso. Tudo que você faz de errado, você tem que pedir perdão. Tudo que você já se conscientizou, você sabe que é errado e tem que falar em voz alta. Porque por conta desse tribunal que eu falei para vocês, você tem que proferir as palavras: "Deus, sobre aquele pecado assim, assim, assado, eu te peço perdão, Pai, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu me arrependo", porque não é só pedir perdão, você tem que pedir perdão com o coração arrependido, para que Deus possa te perdoar e te livrar. Quando você fazer isso em voz alta, se você estiver sozinho no ambiente, pode fazer isso tranquilamente, porque Deus está te ouvindo, os demônios estão te ouvindo, e quando você fizer isso, vai diretamente para o tribunal. E lá os demônios vão perder o acesso à tua vida. Mas eu tenho algo a te dizer que, infelizmente, eles não são, os demônios, né, não são seres que aceitam a derrota. Só quando o tribunal decide, mas o que que eles fazem? Eles vão para o campo de batalha depois, tentar fazer a pessoa permanecer no pecado, que é a hora da nossa libertação.
aquelas provações que a gente passa, experiências espirituais com demônios insistindo na tua vida para você se manter naquele pecado. Então, assim, o tribunal já decidiu, você já está limpo, você já está livre, mas eles não vão desistir fácil assim. Então, aí você tem que se mostrar mais arrependido ainda e mais firme ainda, para que aí você resista definitivamente e o diabo desista de você. Desista por quê? Porque ele vai perder no campo de batalha. Irmãos, e eu posso dizer, sem o jejum e oração e leitura da Bíblia, você não consegue. E se você fizer só a leitura da Bíblia e a oração, não basta. O jejum, principalmente prolongado, dependendo do nível do que você entrou, você precisa encarar esse momento do jejum prolongado para você se limpar. Aí sim, os demônios vão sair de cima de você, porque você vai ter se mostrado ali no sacrifício vivo que é o seu próprio corpo, porque tudo bem, o sacrifício maior é de Jesus, né? Jesus na cruz, mas o teu corpo, ele precisa ser mortificado. E como é que você faz isso? Pelo jejum. Se você é solteiro, são 2 jejuns, né, o jejum alimentar e o sexual, porque quando você se arrepende, você só vai fazer sexo quando você casar. E também a questão do jejum alimentar para os casados, né, e claro, para os casados é o jejum alimentar e no caso do sexo, não é que é um jejum, mas você, assim, reduz um pouco, né, não precisa ficar o tempo todo ali, né. Então, para você procurar ficar mais santificado possível. Então, gente, é isso. Eu gostaria de deixar essa mensagem, essa palavra para que você não venha passar pela infelicidade de ir para o inferno, que essa é a grande verdade. E o inferno não é só lá no final de tudo. Já começa seu sofrimento na terra. Você vai perceber que quando você se mantém naquele caminho que Deus não aprova, o inimigo vai tocar nas suas finanças, vai te trazer doenças sexualmente transmissíveis, no caso, se você insiste na fornicação, vai te trazer a pessoas que te fazem sofrer, vai te dar o amor não correspondido. São tantas coisas, né, que pode acontecer. Então, assim, você também tem que confessar uma coisa que faltou eu dizer: os pecados dos pais de vocês. Se você for em algum ambiente que Deus desaprova, você pede perdão também e fala: Senhor, eu cancelo todo o efeito daquele ambiente na minha vida. Eu fiz ou eu fui quando eu estava no mundo do engano. Me perdoa, Senhor. Eu sei que não é da tua vontade, mas eu não tinha o conhecimento, a sabedoria de hoje, então eu te peço perdão. Então, tudo que você fez de pecado, você tem que pronunciar em voz alta, com o coração arrependido e pedir o perdão a Deus. Se possível, até escreva antes para você não se perder na hora de falar, não tem problema, porque ali você estará falando para um tribunal celestial. E pode ter certeza, esse tribunal existe, Deus me mostrou, e eu chorei muito quando eu vi, porque ele me mostrou um demônio reivindicando o acesso à minha vida. E esse demônio, ele tremia muito. Ele tremia muito por quê? Porque ele não queria perder o acesso à minha vida. E eu fiquei muito triste de saber, né? Depois Deus me mostrou outros demônios, não é só um demônio, gente, quando você peca, várias coisas assim nesse sentido, que eu posso dizer que todos esses pecados aqui eu cometi, esses que eu li com vocês, e eu acredito que eles são comuns, né? A maioria das pessoas é aí que elas pecam, por ignorância, né? Então é isso, eu gostaria muito de ajudar você que está ouvindo a minha voz agora. Eu peço a Deus que Deus te proteja, te guarde, que você não ignore essas palavras, porque essas palavras são do meu coração, mas são também da palavra de Deus, né? Essas palavras fazem parte da minha experiência e eu gostaria muito que você se adiantasse
para herdar aí o reino dos céus, né? Porque todo seu pecado, outra coisa que é mais dolorida ainda, é que os nossos pecados atingem os nossos filhos até a quarta geração. Então, eu pequei, eu vou ter aquele pecado, eu vou deixar de herança para os filhos. E aí, um demônio, ou os demônios que foram liberados para trabalhar na minha vida, porque eu pequei e dei esse acesso, eles vão perseguir os filhos. Por direito, eles vão fazer isso. Por quê? Porque você pecou. Então, assim, eu tive que fazer uma santificação, eu tive que falar, pedir perdão pelos meus pecados. Por quê? Porque agora eu sou mãe, então não gostaria que minhas filhas fossem atingidas pelo mal, né? E é isso, gente. Eu consegui, graças a Deus, Deus me libertou de todo mal. E agora eu estou em vigilância, né? Em vigilância. Aprendi a jejuar. Não foi fácil o começo. Eu acabei de sair de um jejum de 40 dias. Foi o maior jejum que eu fiz na minha vida. Nunca tinha feito um jejum prolongado, mas eu, por necessidade, eu não vou falar que eu fiz esse jejum prolongado porque eu quis, não foi. Foi porque eu precisei, mas eu vou dizer, foi muito boa a experiência. E E é isso, mas é claro que ninguém quer passar pelo processo de libertação, porque é muito dolorido. Só que se você não passar pelo processo de libertação, você nunca vai sair dessa linha de pecado e Deus não vai te mostrar o novo que Ele tem para você. Fique com esta palavra, Deus te abençoe e que você reflita aí na tua vida. Como é que está a tua vida? Será que Deus está aprovando? Será que você é um crente que já parou para fazer essas confissões? Faça isso, porque Jesus ele é limpo, né? Jesus é limpo, então ele não quer que nós fiquemos sujos diante dele, tá bom? Fique com essa palavra e tenha um ótimo dia.